Olá, meu querido, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite para você aí. Quando você fazer um comentário no meu vídeo aqui, você que é o nosso inscrito, você faça um favor, digita aí de qual estado que você está ouvindo, de qual estado que você está visualizando o nosso vídeo, só para mim ter uma noção do alcance do nosso vídeo, tá bom? Meu querido, olha, antes de começar o vídeo, peço para você continuar se inscrevendo em nosso canal, você continuar compartilhando, você continuar aí, tá bom? Deixando o seu like, que é muito importante, e também na aba dos comentários, deixa o seu comentário aí, porque isso nos ajuda muito, tá bom, querido? Uma coisa que eu peço sempre a você, nunca se esqueça que a forma de você ajudar o nosso irmão Alberto Lírio é fazendo isso que eu te pedi, tá? Graças a Deus, nós não pedimos dinheiro, nós não colocamos Pix, nós não colocamos nenhuma, algum pedido assim em matéria de monetária, tá bom? Meu querido, veja bem, para quem acredita nos escritos bíblicos, para quem acredita nos escritos bíblicos, isto é para quem acredita, tá bom, meu querido? Isso é para quem acredita, né? A humanidade, ela não está sob a maldição de Deus. Você sabia disso? Que a humanidade, ela não está. Quem esteve sob a maldição de Deus foi a nação de Israel. Então, a humanidade, isso é para quem acredita. Eu não estou falando aqui para quem não acredita. Eu estou falando para quem acredita nos escritos bíblicos. A humanidade nunca esteve, a humanidade hoje que existe, com exceção de Israel, a humanidade nunca esteve sob a maldição de Deus. Sob, não é sobre, é sob. S-O-B, sob, na nossa linda língua portuguesa, dentro da gramática, você sabe que sob, S-O-B, é de baixo ou abaixo. Sobre é sempre acima, não é? Então, as maldições de Deus, presta atenção, pertenciam aos que estavam sob, abaixo de Deus, sob a lei. A lei estava acima e a humanidade de Israel estava abaixo, ou seja, subjugada por esta lei. Assim como nós brasileiros temos as nossas leis, a Constituição, temos o Código Penal, não é? E nós temos as nossas regras para vivermos como bom cidadão. Se você quer ser um bom cidadão, você vive sobre, né, a nossa Constituição, o nosso Código Penal. Agora, quem quiser viver sobre, acima, são os foras da lei. Nós, no nosso Brasil, nós vivemos a nossa Constituição, nós vivemos, graças ao nosso eterno Criador, sobre a nossa Carta Magna, né? Que aqui está, eu tenho aqui a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, né? E aqui está essa Constituição que nós temos aqui, ela é de 1888, né? 1988. Aqui está a nossa Constituição. Alguns consideram essa Constituição até velha, né? Então já quiseram várias vezes fazer uma reformulada e tal. Mas, meus queridos, assim como eu e você, que somos brasileiros, que vivemos no Brasil, que somos brasileiros naturalizados, ou vivemos aqui, a nossa nacionalidade é brasileiro, a nossa naturalidade, aí é na cidade em que você nasceu de cada estado. Agora, a nossa nacionalidade é o país que você nasceu. É claro que todo mundo sabe disso. Então, o que que acontece? As maldições de Deus, ela pertencia aos que estavam sob a lei mosaica, os israelitas, e não a humanidade inteira daquela época. Por exemplo, os gentios não viviam, não é,
sob a autoridade da lei de Moisés, porque não eram judeus. Então, quando você observa Deuteronômio, capítulo 29 e o versículo 21, diz assim: e o Senhor o separaria de todas as tribos de Israel para a adversidade, de acordo com todas as maldições da aliança que estavam, aqui estão, mas que estavam escritas neste livro da lei, ou seja, naquele livro da lei. Porque aqui eu leio, né, usando o tempo verbal presente, mas eu tenho que falar no tempo verbal passado. Eu leio de uma forma, mas a interpretação ela muda. Por quê? Todos os verbos da Bíblia que está no tempo presente da fala, eu, 2000 anos depois que isso foi escrito, eu tenho que me referir ao passado. Então Deus disse assim: e o Senhor o separaria de todas as tribos de Israel para a adversidade, de acordo com todas as maldições da aliança que estão escritas neste livro da lei. Tá vendo? A maldição de Deus era para quem vivia sob o livro da lei, ou seja, a lei mosaica. Não era a lei moral de Deus, era a lei das ordenanças de Moisés. Os judeus viviam subjugados pela lei de Moisés, que a Bíblia chama de opositor, que a Bíblia chama de diabo, ou seja, muita gente pensa que diabo é um ser maligno, um ser vivo. A Bíblia diz, Hebreus 2, 14 e 15, que aquele diabo, se referindo à lei de Moisés, porque ela se opunha, fazia oposição aos judeus, ela foi derrotada na cruz. Mas muita gente não entende assim, mesmo que a Bíblia, no seu original, diabo é opositor, era uma referência à lei de Moisés. Qualquer pessoa, qualquer uma lei, qualquer um documento que se opunha aos judeus era considerado diabo, ou seja, adversário, opositor, não é? Então, em Jeremias capítulo 11, versículo 3, por exemplo, está escrito lá: e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel, maldito o homem que não obedecer às palavras desta aliança. De qual aliança? A velha ou a nova? A velha. A lei mosaica. Ela foi instituída por Deus, a lei mosaica, e ela tinha ali as 613 ordenanças que obrigavam os judeus a obedecer. Aí as pessoas têm dificuldade de entender qual foi o papel de Jesus quando ele veio à Terra. Morrer por quem e para que morrer? Porque quando Deus olha do céu para baixo, a Bíblia resiste que ele não viu um justo sequer. Ninguém poderia se aperfeiçoar diante de Deus. Isso lá em Hebreus capítulo 9, o capítulo 10 fala isso. A lei mosaica, a lei das ordenanças, as 603 ordenanças, não conseguia aperfeiçoar ninguém. No capítulo 9 ou 10 de Hebreus, fala que se a lei ela fosse boa, se ela fosse sem defeito, ela não precisaria ser substituída, ela não precisaria ser anulada. Ela estaria em plena atividade até hoje, mas por causa da sua falha, dos seus defeitos, ela foi extinta, ela foi abrogada. O que é abrogada? Qual é abrogada? Ela foi anulada. Então, quando você observa Gálatas, no capítulo 3, e o versículo 13, Paulo escreveu assim: Cristo não é a primeira pessoa do plural? É. E nos se referia a quem? Era eles, os judeus. Porque quem escreveu isso era judeu. Paulo. Ele disse, ele não podia dizer assim, Cristo vos. Aí ele estaria se isentando de culpa. Mas ele
quando ele diz o nos, ele se inclui. É assim que é assim que tem que ser entendido. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Quem? Ou seja, Cristo, ele se tornou maldito em lugar dos judeus, porque os judeus eram amaldiçoados, então Cristo, ele fez esse papel. Já que eu vou morrer por eles, pelos judeus, já que eu sou o cordeiro, não é de Deus que vai tirar o pecado do mundo, eu vou me tornar maldição por eles. Porque Paulo escreveu que estava escrito assim, ó, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você sabe que todos os atores que faz filme da crucificação de Cristo, depois do filme, eles mesmos vêm fazer depoimento de quanto eles estão sofrendo psicológico, emocional, físico, material e até mesmo espiritual, não é? Você sabe que tem vários atores que fazem o papel de Jesus Cristo, lá na encenação, eles morrem ali na cruz, claro que morrem é no sentido, né, é figurado, porque eles não morrem, né, é o papel deles. Mas tem um ator muito conhecido aí, que fez o último filme de Mel Gibson, né, a crucificação, o sofrimento de Cristo, paixão de Cristo. Eu esqueci o nome completo dele, eu não vou aqui tentar, né, pronunciar, porque eu esqueci o nome dele, mas eles têm depoimento. Então, esse maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, é por quê? Porque essas pessoas, eles se tornam malditos, mesmo ali fazendo a encenação, mas eles sofrem essas injúrias, tá bom? Então, nós observamos que quando Paulo disse isso, que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Isso aqui é uma verdade. A partir deste momento que Cristo foi pendurado no madeiro, né? A partir desse momento, Cristo redimiu, ou seja, ele comprou de volta, porque a palavra redimir quer dizer comprar de volta. Então, Cristo, ele redimiu, não é? Cristo, ele redimiu, ele comprou de volta aquele que estavam vivendo sob a lei. Israel estava sob a maldição e não a humanidade inteira, como querem os pastores, os líderes religiosos. Maldição? Que maldição, queridos? Cristo não já morreu há 2000 anos atrás? Como que você é maldito hoje? Quem? Ninguém hoje vive sob maldição, porque Cristo se tornou maldito, né, pelos judeus há 2000 anos atrás. Se eu e você já nascemos depois da cruz e depois do juízo do ano 70 descer, como que a maldição vai estar em mim se Cristo já aniquilou ela na cruz através da sua morte? Então Cristo, ele redimiu, ele comprou de volta aqueles que estavam sob a lei. Israel estava sob a maldição e não a humanidade inteira, que é os gentios. A humanidade que existe hoje, com exceção de Israel, são todos gentios. Judeus é judeus, gentio é gentio. Nem os judeus que hoje existem lá, os israelitas, estão sob essa maldição, porque Cristo morreu por eles. Ninguém hoje está sobre a maldição da lei, ou ninguém hoje está sob a lei, nem sob as maldições. Em Apocalipse, no capítulo 22, e o versículo 3, está escrito assim: e não haverá mais maldição. Você sabe que o livro do Apocalipse é a descrição do juízo do ano 70. Os futuristas falam que o Apocalipse ainda vai acontecer. Mentira. O livro de Apocalipse foi uma descrição do juízo do ano 70.
Tanto que todas as colocações verbais da Bíblia estão no passado e não no futuro. Há quantos anos que a Bíblia deixou de ser escrita? O Apocalipse foi o fechamento de um ciclo. Claro que ninguém entende, poucas pessoas entendem assim. O Apocalipse foi o fechamento de um ciclo. O Apocalipse é a descrição da transição entre lei e graça. Foi feito ali na morte de Paulo. Paulo, quando terminou seus dias, ele fez questão de dizer: acabei a carreira e guardei a fé. Ele acabou o seu ministério. Quando você olha Colossenses capítulo 1, versículo 23, 24 e 25, você vai olhar ali que Paulo, ele morre, mas com noção de que ele cumpriu aquilo que a ele foi confiado. Lá no livro de Romanos, no capítulo 10 também, versículo 17 e 18, você vai encontrar isso. Paulo falando que o evangelho que a ele foi confiado, que era o evangelho da incircuncisão, foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Aí você fala assim, ué, mas Paulo esteve no Brasil? Paulo esteve nos Estados Unidos? Querido, você acha que pregação, final de pregação é assim que acontece? Quando fala final, está falando final de um ciclo e não do final do reino da terra. Não, é o fechamento de um tempo, é o fechamento de um tempo, aeon, fechamento de um ciclo. Por exemplo, na Bíblia nós encontramos as gerações dos patriarcas, do governo humano, a inocência, da lei, da graça e do evangelho eterno. Desde que Paulo morreu, que cumpriu o seu ministério, aí na descrição do Apocalipse, que era o juízo, você vê ali no 14:6 de Apocalipse, Deus confiando ao anjo a propagação do evangelho eterno. A propagação do evangelho eterno é um evangelho, é boas novas para você viver ele, sem a necessidade de um templo, necessidade de um pastor, de um líder, de um padre. É você vive Deus em você. Pelo menos é o que está escrito, você acredita se quiser. Mas o livro de Apocalipse, capítulo 21 e o 22 é bem claro. Enquanto a igreja evangélica atual espera o noivo para casar, a Bíblia já está há quanto tempo falando que Cristo já casou, né? Deus já casou com a sua noiva, que é a igreja espiritual. Apocalipse capítulo 19, você vai ler, quando você chega no versículo 4, 5, 6 e 7, até o 11, você vai ver que o casamento já aconteceu. E o que foi o casamento? A bodas do Cordeiro foi a festa. E o que foi a bodas do Cordeiro? O juízo que Deus trouxe a Israel, que para muitos foi derrota, foi tristeza, foi angústia. Para Deus, ele foi a bodas do Cordeiro. É simples quando você estuda Isaías do capítulo 60 ao capítulo 63. Você vai entender isso. Então, querido, ali em Apocalipse 22 e 3 fala que e não haverá mais maldição. Nós já vivemos essa época, porque o Apocalipse foi a descrição do juízo. Não haverá mais maldição, mas nele estará o trono do Cordeiro, o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, você tem que entender que Jesus removeu a maldição há quase 2000 anos, quando a lei mosaica ela foi abolida. Romanos 10:4 fala que Cristo foi o fim da lei. Aí tem uma denominação aí, aqueles que guardam o sábado, que eles querem viver a lei, sendo que a lei ela foi abolida e o próprio Cristo foi o fim da lei. Ou seja, essa religião, essa denominação, eles não acreditam no sacrifício de Cristo. Eu não sei por quê. Mas está claro na Bíblia que não existe mais maldição. Que a maldição que existia na Bíblia era para as tribos de Israel. Então, isso significa o quê? Que Cristo foi o fim da lei. Significa que ninguém hoje
está sob a lei, porque ela foi abrogada. Abrogada, no nosso lindo português, na nossa linda gramática, é anulada. Abrogada é anulada. Então, isso significa o quê? Que em Hebreus capítulo 7, 18, nos mostra isso, e fala ali que ela foi desfeita na cruz de Cristo, conforme Efésios 2 e 15. Então, ela não existe para nenhum de nós hoje, querido. Essa maldição que eles falam que existe sobre você, sobre a sua família, é mentira, queridos. Nós vivemos a era do Evangelho Eterno. O nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, ele é bem mais claro do que eu. Por isso que eu aprecio, gosto e faço parte dos divulgadores do Evangelho Eterno, porque eu sei que o Evangelho Eterno ele é para ser vivido. Ele não é para ser anunciado, pregado, ganhar alma para Jesus, igual a religião faz. Ganhar alma para Jesus como, meu filho? Se o próprio Deus diz que não é vocês que escolhem a mim, eu que escolho vocês. Ou seja, é mentira. Então a carne, ela vai para o pó mesmo, tanto crente como descrente, rico, pobre, preto, branco. Agora que volta para Deus é só o espírito. Então preste atenção numa coisa. Essa maldição, ela não existe para nenhum de nós hoje. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Deixa eu recostar aqui um pouquinho. Preste muita atenção. Ninguém transgride uma lei que não rege. Ninguém transgride uma lei que não existe, meu querido. Como que você vai transgredir uma lei que ela não rege mais? E que ela não existe mais? A lei de Moisés acabou. Só que tem muitos judeus e muitos crentes judaizantes de todas as nações do mundo que não acreditam na Bíblia. Então, as pessoas têm que botar na cabeça que se essa lei ela não rege, essa lei ela não existe, nós, os gentios, nós nunca pecamos contra o nosso Deus. Se eu nasci depois da cruz, existe alguém de 200 anos no mundo? Claro que não. Existe alguém de 200 anos no mundo? 500, 1000, 2000 anos? É claro que não. A cruz, ela aconteceu há 2000 anos atrás. O juízo aconteceu há 2000 anos atrás. Quando eu falo 2000 anos, é quase 2000 anos. Então, como, meu Deus, que alguém vai se sentir amaldiçoado por alguma coisa, sendo que essa maldição, ela já foi aniquilada, anulada ali na cruz? Então, nós vivemos sem lei mosaica, sem maldição. Então ninguém é pecador diante de Deus, porque pecado era a transgressão da lei de Moisés. Ninguém é pecador diante de Deus, segundo a Bíblia. Pecador era os judeus, porque pecado é um adjetivo que foi batizado a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Sabe o que eu e você temos de errado hoje? A nossa carne, que ela é fraca, que ela é podre, ela é estragada, ela não presta. Mas você sabe o destino dessa porcaria aqui, não sabe? É a terra, não é? Deus é tão inteligente que se ele fosse pai dessa carne, ela não ia perecer na terra. O bicho, o verme não ia comer. Ela ia para o céu, igual os pentecostais falam. Mas mentira. O que volta para Deus é o Espírito de Deus que está dentro de nós. As duas únicas leis de Deus que existem hoje são duas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se fosse você mesmo. Se a religião, os religiosos, eles não praticam nem essas duas, imagina 10, imagina 613. Cadê o amor que Jesus disse? Desses dois mandamentos depende toda a lei. Ou seja, toda a lei, tanto faz moral,
ordenanças, civil, né? Toda a lei foi transformada em duas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse você mesmo. Aí os pastores hoje, eles amam tanto os seus membros que ao invés de ajudar os membros, eles tiram tudo que eles podem do membro. Aí eles vêm falar que isso é amor a Deus? Como que eles conseguem amar a Deus se eles estão mentindo para o próximo? Como que eles conseguem amar a Deus se eles usam a Bíblia para manipular, para enganar as pessoas? É mentira, não é? Então, meu querido, fique em paz e estude mais e mais a Bíblia, porque só estudando a Bíblia você vai deixar de ser enganado pelos religiosos e pela religião, tá bom? Um abraço aos nossos inscritos, nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno. Nós estamos nas outras redes sociais, tá, queridos? Procura aí, Alberto Lírio, não é? Alberto Lírio, Bíblia Clara, Alberto Lírio, Evangelho Eterno. Procure nas outras redes sociais aí que você vai me encontrar, tá bom? E nos segue ali e nos ajude, tá bom? Sempre deixando seu comentário, visualizando que isso eu estou aqui, queridos, é só para falar da Bíblia, da palavra. Não é para defender linha teológica, não é para defender linha de interpretação ou interpretativa, não. Eu não quero nem saber disso. Eu quero valorizar os inscritos bíblicos. É só isso, tá bom? Fique em paz e amém.